Então, gente, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui. Não terminei de ler, mas falta menos de... deixa eu ver. Menos de 70 páginas para terminar. Eu vou comentar ele mesmo assim, que eu estou com vontade de fazer um vídeo hoje. Então eu vou comentar sobre ele. É a Monarquia e a República. São esses aí, eu vou até ver se está gravando. Da Monarquia e a República, da Emília Viotti da Costa. Um livro de 500 páginas, que é uma leitura bem fluida. E que eu fiz algumas anotações aqui na frente da página. Mas vamos comentar no geral. Vamos começar pelo sumário. Esse livro ele começa falando de José Bonifácio. José Bonifácio foi uma figura muito proeminente no início do século XIX no Brasil. Ele era muito famoso aqui no Brasil e foi um dos principais expoentes da independência brasileira. Foi ele que arquitetou muitas coisas entre o Brasil e Portugal, e aqui no Brasil, dentro do Brasil, para a gente ser independente de Portugal. É claro que a gente não pode diminuir a independência a uma pessoa, porque como a Emília Viotti aqui fala, havia vários setores do Brasil, setores burgueses, que estavam decepcionados com as taxas de exportação aplicadas sobre nosso país, que o Portugal aplicava. E nesse momento a Inglaterra era um grande vetor da gente, uma grande ajuda que a gente tinha, porque ela não vetava nada, ela queria que a gente desse as matérias-primas mesmo a ela. Porque a Inglaterra nesse momento estava crescendo, né? Ela estava virando o maior país capitalista do mundo. Então as matérias-primas eram muito importantes para ela, as matérias-primas. Então não taxar as matérias-primas como taxava Portugal era uma coisa que a Inglaterra gostava. E por isso que a Inglaterra apoiou nossa independência. Então, o que a Emília Viotti aqui fala? A Emília Viotti fala assim, ó, a independência do Brasil, um grande vetor dela foi José Bonifácio. Mas ele não foi sozinho, ele não conseguiria fazer independente um país sem a ajuda de grandes setores brasileiros, sem a ajuda de grandes capitalistas que exportavam as matérias-primas brasileiras e ficavam muito mal com a taxa portuguesa. Ela também conta aqui os meandros dos problemas em Portugal, né? Por exemplo, que houve problema da Revolução Portuguesa e tal. Por exemplo, que Dom João VI, se eu não me engano era Dom João VI, voltou para Portugal e deixou o filho aqui, Dom Pedro I, né? E ele foi meio que chantageado pelas nossas forças políticas a proclamar a República. José Bonifácio estava ali, outras pessoas estavam ali e meio que forçaram Dom Pedro a declarar a independência e o início da monarquia no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil já era uma monarquia com Dom João, mas o início da monarquia independente, vamos chamar assim para melhorar, o início da monarquia independente brasileira. Esse é o melhor nome. Então, o início da monarquia independente brasileira começa em 1822, se eu não me engano, 1822 e 1821, se eu não me engano. Esses 2 anos. Algum desses 2 anos. E eu acho que eu anotei aqui, não sei. Não anotei, mas em 1823 ele faz uma carta, né? Dom Pedro faz uma carta dizendo que a Igreja Católica é a religião oficial do Império, dizendo que ela só se pode casar na Igreja Católica e várias outras coisas, né? E a propriedade, né? A propriedade do escravo também era propriedade, né? Apesar de que ela conta da influência do liberalismo ainda,
Ainda houve isso aqui no Brasil, né? Os escravos eram propriedade dos senhores. Ainda houve isso. Então, eu acho que eu marquei sim. Vou ver essa página aqui que está marcada para ver se é. Sim, aqui. Concedia também ao catolicismo o status de religião de Estado, proibindo o culto público de outras religiões e concedendo à Igreja Católica o direito de controlar o registro de nascimento, casamento e morte, bem como os cemitérios. Outra peculiaridade da Carta de 1824 foi incluir um artigo reproduzindo quase palavra por palavra a Declaração do Direito do Homem emitida na França em 1789. Como eu falei, perdoe meu erro, foi em 1824 a carta lançada por Dom Pedro I no Brasil, que dava essa função à Igreja Católica, que era inspirada no liberalismo, mas ainda trazia a escravidão ali dentro. Né? Então, eu quero também falar agora da República, né? Que isso tem um período monárquico que surge o poder moderador, né? Com Dom Pedro II surge o poder moderador. Surge o poder moderador, Dom Pedro assume um império ainda jovem, né? Surge o poder moderador, que é o poder de, por exemplo, assim, acabar com as disputas entre os poderes, por exemplo, legislativo e executivo, ou legislativo e judiciário. O poder moderador era um poder extra poder que poderia acabar com os dois, né? Poderia acabar com o legislativo, poderia fazer tudo isso que a gente mencionou, cara. Por exemplo, poderia como é que se diz? Fazer, por exemplo, dizer assim, ó, não aceito sua como é? Não aceito sua diretiva. Não aceito sua diretiva, por exemplo, do legislativo, do Congresso, que a gente pode chamar de Congresso ou Parlamento. Do Parlamento, não aceito sua diretiva, Parlamento. Então, você está errado, eu vou acabar com você. O Dom Pedro II tinha esse poder, que era o chamado poder moderador. Então, avançando mais, ela vai falar aqui da República. Aqui ela vai dar os nomes dos bois. A República, a proclamação da República foi um ajuntamento entre civis e militares. Mas, claro, os civis proeminentes, não os civis. Por exemplo, a escravidão acabou em 1888. Em 1889 teve a República. Não foi os escravos, que sim são parte do povo. Não foram os escravos que quiseram o início da República. Aqui ela conta bem quem foi. 415, página 415. Aqui ela conta bem quem foi. Eu vou ler aqui para vocês. Desencadeada a crise da República, os republicanos aproveitaram do ambiente de hostilidade existente no exército em relação ao governo e assediaram Deodoro, Marechal Deodoro, concitando a proclamar a República. Em 10 ou 11 de novembro, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Glicério e outros líderes do movimento republicano reuniram em sua casa com o objetivo de forçá-lo a proclamar a República. Deodoro hesitou até o último instante, foi a pressão dos elementos republicanos que decidiu à última hora o movimento. Não foi o povo que decidiu. É por isso que a gente pode sim chamar de revolução republicana, mas não foi o povo que decidiu, não foi o povo. Foram os republicanos. Os republicanos que decidiram a República no Brasil. Esses que eu falei anteriormente foram os que decidiram, claro, eles e outros grupos, né? Quando eu falo assim, eu estou personificando, mas havia um grupo de descontentes com o fim da escravidão. Com o fim da escravidão havia um grupo de descontentes com esse fim da escravidão que eu contei, com a monarquia. Então apoiaram a República, Havia o exército que estava descontente com a monarquia também, e o exército foi o principal vetor disso aí da República, né? Foi ele que fez o ataque, que não teve nenhuma revolta, né? Ninguém resistiu ao ataque do exército, e teve os civis, que foram, assim, vamos dizer, os cabeças, né? do movimento.
Enquanto o exército for o corpo, os civis republicanos foram a cabeça. E com civis eu não quero dizer o povo em si, eu quero dizer os republicanos, as pessoas proeminentes daquela época. Eu quero dar um conselho agora final, depois de falar sobre isso. Eu quero dar um conselho sobre isso aqui. Ó. No final de todo livro bom, de todo livro que é bom mesmo, assim como esse daqui de história, ela vai mencionar vários outros autores. Porque ela vai fazer uma discussão, né? Olha, esse autor fez isso, esse autor aqui fez isso. Os proeminentes autores. E é uma coisa que você não deve se assustar. Olha, eu tenho que ler tudo isso para falar da monarquia. Não, você não precisa. Se você ler um livro bom, um livro que se preze, não só livros acadêmicos. Esse daqui é um livro acadêmico, mas não só livros acadêmicos. Mas se você ler um livro bom, né? Se você ler um livro bom, você não precisa se assustar e dizer assim, pô, eu preciso ler todos esses caras aqui que ela está mencionando, porque senão eu não vou conseguir falar bem da República. Não é assim. Você vai conseguir falar sim da República, você vai conseguir falar sim da monarquia, você vai conseguir falar sim do Império e do Império Brasileiro Independente. Você vai conseguir falar sim. Não precisa ler todos os que ela está mencionando, não precisa ler todos os autores sobre a República, a não ser que seja um objeto de pesquisa sua. Mas se você ler um livro bom, você já pode comentar sobre a República sim. Um livro de 500 páginas dá muita informação. Esse livro tem 510 páginas, então um livro de 510 páginas é muita informação para você. É só isso o conselho que eu dou a vocês. Não se assustem com o tamanho, não se assustem com as menções. Vocês conseguem falar sim sobre um assunto lendo um livro só.